E aí, meninos, tudo bom? Nós vamos agora passar as resoluções do simulado que nós passamos dessa semana. Primeiro, nós vamos ter que ver o seguinte, tá? Eu espero que você já tenha feito. Se você não fez, faça o simulado primeiro, depois veja as respostas, tá bom? Então vamos lá? Na primeira questão, nós temos lá, o uso de hélices para propulsão de avião ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás. Por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pelo ou pela. Aí é fácil. Como você tem uma prova de múltipla escolha, você tem lá as seções, né? É as leis de Newton. Então, nós temos a terceira lei de Newton, que diz que a lei da ação e reação diz que essa ação das forças sempre aos pares. Uma força empurra para cá, outra empurra para lá. Então, as hélices jogam o ar para trás e o ar joga o avião para frente. Essa aqui é fácil, não tem conta. Já no segundo, nós começamos a pensar um pouquinho. Beleza nesse? Vamos para o próximo. Nós temos o seguinte. Primeiro ele explica o que é o pênalti no futebol, onde está a 11 metros, essa informação é interessante. Depois ele fala que está na marca do pênalti e que ela tem meio quilo de massa e ele aplica por 0,20 segundos uma força, o cara quando vai chutar, e depois ele adquire uma velocidade de 72 km por hora. Então a gente tem que ver os pedaços passo a passo. Primeiro, impulso e quantidade de movimento. A quantidade inicial da bola com massa de 50 quilos é zero, porque ela está parada. Então, sua quantidade de movimento inicial é zero. Ou seja, quando ela vai se movimentar, quando o jogador bate pela bola, ela vai começar a sua variação. Ou seja, a quantidade é exatamente a quantidade final. Ou seja, a quantidade de movimento da bola é só a quantidade de movimento depois que ele chutou. Só para aproveitar o exemplo, por exemplo, se ela batesse em algum lugar ou a pessoa continuasse o movimento, ela já estava em movimento, chutasse mais um pouco, aí eu somaria, tá bom? Então vamos lá. Depois nós vamos trabalhar com a força. Mas o que é força? Força é o tempo, força vezes o tempo, é igual à quantidade final de movimento. Quantidade final de movimento é massa vezes velocidade. Então, a força que eu quero descobrir, ela vai ser conseguida a partir disso daí. Só que primeiro, lembre-se, eu tenho que trabalhar no SI. O que é o SI mesmo, professor? Sistema Internacional de Unidades. Então, eu tenho que trabalhar não em quilômetros por hora, em metros por segundo. Dividindo por 3,6, 3.600, porque vou dividir e multiplicar. 1 quilômetro são 1.000 metros, 1 hora são 3.600 segundos. Fazendo a divisão por 3,6, eu tenho 20 metros por segundo. Beleza? Vamos lá, continuando. Aí eu vou calcular a força média. A força, como a gente estava vendo agora há pouco, eu vou pegar a massa, que é 0,5, a velocidade, que é 20, o tempo, que é 0,20 segundos. Multiplicando 20 vezes 0,5, eu tenho 10. Dividindo por 0,2, 50 newton. Pronto. Acabei de conseguir a força. Então, essa era a ideia nossa. Ou seja, a força final, 50 newtons. Aconselho a voltar isso aqui, eu vou postar também esse slide lá, mas faça as contas. Você faça as contas antes de passar para a próxima. Mas, vamos seguindo? Vamos? Tá bom. Nós temos o seguinte: em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O sistema encontra-se em equilíbrio, o fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. O ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera. E o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com o fio formando um ângulo de 45 graus. Pessoal, eu já falei isso para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer
é pensar no que está acontecendo. Então, essa aqui seria o ângulo que minha esfera estaria. Tá vendo? Um ângulo de 45 graus. Meu fio estaria para cá. Então, o que mais eu tinha que pensar? Eu tenho as forças presentes. Eu tenho o eixo X e o eixo Y. A força está aqui, ó. Ela é exercida aqui. Aqui está em equilíbrio. Por quê? Porque a bola é puxada para cá. Eu tenho que sempre lembrar essa coisa. E aí? Aí nós temos a fórmula, que ela é dada por aqui, tá? Eu tenho todos esses dados, porque os dados foram dados aqui. Então eu vou pegar, que desculpa. Esse é igual a esse é igual a esse. E esse aqui, que é o final, tá? Vai ser igual a cosseno de 45, que é igual ao peso. Fazendo as contas, eu tenho no final, que é 0,2 dividido por raiz de 2. Próxima etapa é simplificar isso. Então, fazendo a simplificação, multiplicar por raiz de 2, multiplicar por raiz de 2, tenho esse valor. E agora? Agora, basta eu aplicar o que foi dado ali em cima. Eu vou multiplicar pelo valor dado ali para cima, que é a minha magnitude. E pronto, eu tenho que a força é 0,1 newtons. Professor. Tá bom. Essa aqui, você fez as contas. Então, revejam e formulem as perguntas e façam direitinho. Tá bom? Mas, continuando. A próxima. Essa também é fácil. Durante a faxina, a mãe pediu para o filho que ajudasse, deslocando o móvel para ela mudar de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, porque a terceira lei de Newton, aquela que a gente usou na primeira coisa, define que ao puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual o argumento que a mãe utilizará para apontar o erro? Esse exercício só fica fácil porque vocês tinham as opções, né? Então, a força de ação é exercida pelo garoto, a força resultante sobre o móvel é sempre nula, as forças que o chão exerce sobre o garoto também se anulam, a força de ação de um pouco maior que a força de reação, o par de força de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Então é essa que é a ideia. Por quê, professor? O que está acontecendo? Porque tudo bem, o eu empurrar o móvel e o móvel me empurrar de volta, essas forças se igualam. Mas não esquece que eu estou no chão. Então eu empurro o chão e o chão me empurra para frente. É mesmo da hélice lá no primeiro exercício. Legal? Aí a gente chega no último. O último também é simples. O pássaro está de pé sobre uma das mãos do garoto. É correto afirmar que a ação da força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é, segundo a lei de Newton, a da mão do garoto sobre o pássaro. Por quê? As opções que a gente tinha, a terra sobre a mão do garoto? Não, ele está na mão. A terra sobre o pássaro? Também não. O pássaro sobre a terra? Também não. A mão do garoto sobre o pássaro, beleza. O pássaro sobre a mão do garoto? Não, beleza? Porque é o seguinte, eu estou perguntando a mão do garoto e do pássaro, não do pássaro para o garoto, tá bom? Essa era as de física. E agora vamos para as mais fáceis, a de matemática. Então, nós temos lá um tampo de vidro de uma mesa quebrou e deverá ser substituído por outro, que tem a forma de círculo. O suporte de apoio na mesa em formato de prisma reto, com base, forma um triângulo equilátero. Lembra que é equilátero? Um triângulo equilátero tem os três lados iguais, medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com os cortes já padronizados, de 18, 26, 30, 35 e 60. O proprietário da mesa deseja adquirir numa loja um tampo menor, de menor diâmetro, que seja suficiente para cobrir a parte superior do suporte da mesa. Então, o suporte tem formato triângulo e vai ter que cobrir toda a parte superior. Então, em centímetros tem que ser escolhido de que forma? Primeiro, o raio de uma circunferência
tá? O raio de um triângulo equilátero é dado por essa fórmula aí. Se é de lado 30 centímetros, lembra que eles estão falando lá para a gente que o lado do triângulo mede 30 centímetros. Então, só para lembrar o que o cara está falando aí. Eu devia ter feito um desenhozinho, mas ele está dizendo que o meu triângulo tem esse formato. E eu quero saber esse raio, tá? Então, esse raio é dado por essa forma. Como raiz de 3 igual a 1,7, pediu para usar, então o raio vai ser 17 centímetros. Legal? Legal. Então, vamos lá. Se o raio é 17 centímetros e eu tenho os padrões, então eu tenho uma resposta 18 centímetros. Por quê? Tem que ser o menor acima, não tenho 17. Não, poderia escolher 26, 30, mas tem uma observação. É o suficiente para cobrir a mesa. Então, 18 centímetros já cobre a mesa. Beleza? Esse aqui eu achei legal. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é o que é uma diagonal. Então, eu já deixei aí o desenho. Eu tenho um polígono regular. O P é um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. E o número de diagonais do Q, partindo de um único vértice, é igual ao número total de diagonais de P. Então, primeiro, quantas diagonais tem o P, que é o meu hexágono? Dá para perceber aí, né? Essas são as diagonais que existem no hexágono. Se vocês contarem, eu não posso contar, por exemplo, aqui, ó. Essa é a mesa daqui para cá, é a mesa de lá para cá. Então eu posso contar 3, mais 3, 6, mais 2. Por que mais 2? Eu já contei essa. Mais uma, porque eu já contei essas duas. Então só vai fazer 3, 6, 8, 9. Então, ao todo, o meu hexágono tem 9 diagonais, certo? Bem, que tem que ser um dodecágono. Por quê? Ele tem que ter 12 lados. Está aí a figura. Aí a resposta. Para a resposta, basta eu pensar todas as centralizações. Vou ter quantos? Se são 12 lados, eu tenho... Quantos eu tenho? Vou dividir por quanto? Vou dividir 360, que é uma volta completa, eu vou ter um ângulo de 30 graus. Como o triângulo formado aqui é um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, e a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, cada um desses ângulos aqui é 75, mas eu vou somar 2. Então, eu vou ter 150 graus. Certo? As contas não são muitas, mas eu preciso parar e pensar. Lembra que eu falei que é bom rabiscar antes? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá. Formando uma progressão aritmética, os números são dispostos em ordem crescente. Sabe-se que o último número é 11 vezes o menor. Ou seja, o último é 11 vezes o primeiro. E ele fala que os termos dessa progressão numericamente é igual à soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 6 lados. Então, eu sei que é o hexágono. Lembra que nós fizemos agora há pouco? Então, já sei que os ângulos do hexágono, a somatória dos ângulos vai ser 720. Cada ângulo é 120. 120 vezes 6, 720. E agora? Agora eu tenho que lembrar que os 6 números vão ter que estar em progressão aritmética. Se a soma vai ser 120, e diz que é 20, 60, 100, 140, 180, 220. Mas por quê, professor? Por quê?
Não se esqueça que esses números, que por sinal não estou conhecendo eles ainda, estão em progressão aritmética. E nós aprendemos que a soma das progressões aritméticas, do primeiro mais o último, o segundo, então, ou seja, se eu pegar o primeiro mais o sexto, o segundo mais o quinto, o terceiro mais o quarto, vão ser iguais. E basta então eu pegar os 720 e dividir por 3. Ou seja, o primeiro mais o último multiplicado pela metade da quantidade de termos. Até se eu pegar o número 720 e dividir por 3, eu vou achar a soma do primeiro e do último. E sei que o último é 11 vezes o primeiro. Então, basta pegar e dividir 240 por 11, que eu vou obter 20. Ah, tá, mas aí não adiantou muito não. 20, beleza. E por que está indo de 40 e 40? Posso fazer a mesma coisa para todos eles, que aí fica fácil. E aí, agora, é só fazer 20 mais 60 mais 100 mais 140, que vai dar 320. Essa é a soma dos 4 primeiros números. Beleza, né? Ô, provinha que tá dando trabalho. E vocês estão notando que eu estou demorando uns 3 minutos para fazer, que é aqueles 3 minutos que a gente tem para o Enem. Mas vamos continuar? Então vamos lá. Agora vem o X. Eu sei que vocês adoram o X, mas vamos lá. Eu sei que x mais 3, 4x mais 2 e 6x mais 3 são, nessa ordem, os termos consecutivos numa progressão geométrica. No exercício anterior, era uma progressão aritmética, agora é uma progressão geométrica. Crescente, e constitui as medidas dos lados de um triângulo escaleno. A medida do perímetro desse triângulo em unidades é igual a quanto? Então vamos lá. Esse UC é unidades comuns, tá? Porque como ele não falou em centímetros, não falou metros, não falou nada, você coloca só o C. Vamos lá? Primeira coisa, o que uma progressão geométrica tem? Primeiro termo, vezes uma razão, vai dar o segundo. O segundo termo, vezes uma razão, vai dar o terceiro. O que eu sei? Então, que se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, é igual ao terceiro termo dividido pelo segundo. E eu posso multiplicar eles em cruz, como é uma razão, eu multiplico eles em cruz. Multiplicando eles em cruz, eu vou ter aqui um produto notável, né? Quadrado uma soma, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui eu faço as multiplicações e eu vou ter esse valor. Simplificando, eu tenho uma equação do segundo grau. Fazendo a equação do segundo grau, eu vou ter x1 e x2. Lembra, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Pois façam a conta aí, eu vou ter 1 e menos meio. Lembrem-se, é crescente. Se fosse menos meio, ela oscilaria. Então, o meu x tem que ser 1. Tem que ser 1, porque se eu colocar menos meio, ela vai decrescer. Você pode fazer lá. Se tem que ser 1, então agora eu só preciso fazer o seguinte. X mais 1, 1 mais 3, 4. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Então, como é só fazer uma progressão crescente, eu vou ter que usar o x igual a 1, repetindo, né? E somando 4, 6 e 9, agora é só somar. 4 mais 6, 10 e 9, 19. Quero que vocês lembrem que o professor sempre fala, o problema não é a conta, eu tinha que lembrar o que é uma progressão geométrica, tinha que lembrar como se resolve uma equação de segundo grau para poder fazer. Lembrando que a equação de segundo grau, eu podia ir pela soma e pelo produto. Procuro dois números que somados dá meio e subtraídos vai dar menos meio. Aí é fácil, né? Quando você somar vai dar meio,
Então significa que um tinha que ser positivo, o maior deles tinha que ser positivo, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui não precisa de conta. Mas não é a, sem dúvida, a mais fácil. Então, o que nós temos ali? Primeiro, informações. Uma alimentação saudável. Recomenda-se ingerir total de calorias diárias. 60% de carboidratos, 10% de proteínas, 30% de gordura. Vocês podiam lembrar disso. Tá bom? E aí ele mostra as figuras aí embaixo, ele fala o seguinte: a nutricionista, para colocar a porcentagem, em vez de tirar a porcentagem, resolveu fazer por figura. É só identificar qual dessas figuras vai ter 60%, vai ter 10% e 30%. Vamos ver. É essa. Mas por que, professor? Então vamos fazer passo a passo. É um pentágono. Um pentágono, eu posso desenhar 5 triângulos neles. E os triângulos vão ser iguais. Certo? Lembrando a figura, os 3 primeiros triângulos pegam a parte dos carboidratos, que estava escrito carboidratos ali. Mas peraí, se eu peguei um pentágono, dividi ele em 5 partes iguais, cada parte é 20. 20%. 20 mais 20 mais 20, 60. Só aqui eu já resolveria, tá vendo? 60%. Mas e os outros? Para isso, vamos no outro lá. O próximo triângulo que eu tenho, ele é metade de um triângulo. Se um triângulo é 10, metade dele, se um triângulo é 20, metade dele é 10. Já peguei 10 mais 60, 70. O outro, as gorduras é 30. Notem, pessoal, que é isso aí fácil, entre aspas, tá? Vamos estudar e logo, logo vocês vão achar esses exercícios moleza. Não é? Então, na próxima, nós vamos trabalhar melhor, certo? Um abraço, fiquem com Deus.